Tem gente? Não, vou divulgar pra eles agora. Eita! Doeu. Machucou? Não, só. Eu vou divulgar pra eles agora. Tá, ok. Tá, tá ok. Tá bom. Foi.
Ah, tá. E aí, gente? Boa tarde. Tá ouvindo? Quem estiver ouvindo, dá ok. Ah, tá. Abriu? Tá escuro. Tô? Beleza, João Vitor e Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Beleza, João Vitor? José Vitor. João Vitor. Cadê onde que eu chamei José Vitor? João Vitor. E aí, rapaz, o que tu contas sobre estar estudando? O que é que você está estudando? Vocês são a galera do paramilitar, né? E aí? Eu sei que vocês têm uma redação, um tema de redação, não é isso? Os desafios para combater a ansiedade na sociedade contemporânea. E aí, tu fez redação? Qual é a dificuldade? Bonatão. Quem estiver ouvindo, dá um ok. Você não começou. Você não começou por quê? Qual é a dificuldade? Tem dificuldade nenhuma? O tema é um tema fácil, um tema difícil, complicado, não soube produzir ainda, ou não sabe desenvolver. Achou um tema difícil? Os desafios para combater a ansiedade na sociedade contemporânea. Então, quais são os desafios? E aí a pergunta para responder é como que está sendo esse momento que você está vivendo na sociedade de hoje que a gente está, nessa pandemia. Já é um ponto de partida de ansiedade. Né? Todo mundo está ansioso porque não sabe como que vai ser, como que vai ser daqui para frente, como que as escolas vão retornar, como que vai ser o vestibular, de que forma vai ser aplicado o vestibular. Você está estudando, João? José Vitor? Lendo livro? Você vai fazer... Então, tem que estudar porque... Então, a redação a redação é um dos pontos, né, que são as notas mais altas, né, que eles cobram mais uma escrita boa, um desenvolvimento bom. Então a gente tem que partir do princípio de uma... Mas você chegou a ter uma ideia de como desenvolver essa redação com esse tema? O Lucas e o Natan não vão falar nada não? Vão dizer beleza, não tem dificuldade?
se estão com dificuldade, se já iniciaram, se começou a desenvolver, se tem uma ideia de como desenvolver. Mas não começou nem a desenvolver, nem criou tópicos para ver o que possa ser desenvolvido. E o Natan, nada também? Vocês estão exercendo a escrita sem que a gente peça para vocês fazerem a redação, ou só vocês esperam que a gente dê o tema para vocês, aí vocês começam a fazer? Porque redação é uma coisa que a gente tem que estar desenvolvendo todos os dias. Vocês estão escrevendo? Estão lendo sobre os assuntos? Ah, Lucas, ah, José, ah, Natan. Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa sobre esse tema? Vamos lá, mas qual é a dificuldade que vocês têm? Vocês sentem mais introdução, desenvolvimento, conclusão? Ah, eu não consigo realmente nem começar a escrever. Eu não consigo ter uma ideia para desenvolver a minha redação. Então, você falou que não sabe começar mesmo, né? Você tem que começar com um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É o assunto que você vai desenvolver. Qual é o desafio? Esse tópico que você vai desenvolver, vai ser tipo o início para tudo que você vai estruturar na sua redação. Tipo, os desafios, a ansiedade, de combater a ansiedade na sociedade contemporânea. Você vai escrever sobre... Você vai começar o seu tópico desenvolvendo isso. Qual é o desafio? Faça uma pergunta. Qual é o desafio? Qual é o maior desafio? O que é a ansiedade? Primeiro, o que é a ansiedade? Qual é o maior desafio? E como combater a ansiedade? E ele fala na sociedade contemporânea. O que é a sociedade contemporânea? É a sociedade que a gente está hoje. O momento que a gente está hoje. Qual é o momento que a gente está hoje? A gente está no momento de que o mundo sofreu uma mudança muito grande, muito brusca, né? E de uma certa forma, isso realmente traz ansiedade para todos nós, não só para vocês, mas para todos nós, né? Então, qual é o tipo de ansiedade que está gerando em vocês? Como que vocês combatem essa ansiedade? De que forma? Né? Como combatê-la? Você tem que partir do princípio de que você precisa jogar esse tópico que vai ser o ponto de partida da sua ideia. O que seria? Bom, poderia, com uma introdução boa, né? Uma hipótese de uma introdução boa, vamos supor que seria eu escrevendo sobre isso, eu ia começar dizendo
o mundo mudou, a pandemia, né? Não vou nem começar por isso porque chega a ser um pouco clichê. Alguém mais entrou. Pedro. E aí, beleza, Pedro? Dá um ok se você está ouvindo. Todos estão ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês podem botar, o século XXI começou com uma pandemia que mudou todas as estruturas da sociedade, né? Começar a desenvolver a ideia de vocês a partir do que a gente está vivendo. Entendeu? E aí começar a desenvolver isso. E aí você tem o quê? Essa introdução, que vocês vão introduzir o assunto, o nome já diz, introduzir o assunto de que vocês irão falar, né? Desenvolver. O que é o desenvolvimento? A partir dessa introdução você vai desenvolver as ideias, que são os argumentos para fundamentar o que você disse lá em cima. E na maioria das vezes a gente sempre, ou melhor, na maioria das vezes não, é sempre na base de dois argumentos, né, que a gente gosta de que vocês põem, né? Um para contrapor o outro, né? Então, José Vitor, eu acho assim, que começar não é vocês têm a base de começar, tá certo? Você sabe por onde começar, você não está sabendo como escrever. Concorda? Você já pensou em fazer vários rascunhos de como você iria escrever? Ou você já pensaram? Então, você sabe começar, você não está sabendo escrever isso. Você não está sabendo, né? Agora, desenvolver a escrita. Então, aí, Lucas, né? Isso aí, Lucas. E por que vocês não estão sabendo desenvolver a escrita? Porque vocês não estão botando isso em prática. Pôr em prática, por exemplo, pega uma ideia, assim, né? Vocês têm um tema, vai lá, escreve como se o que vem na cabeça de vocês sobre esse tema, né? Desenvolve o que vem à cabeça de vocês. A partir do que vocês tentam escrever pelo menos de 3 a 4 linhas, que seria um bom desenvolvimento de introdução. E aí vocês começam a partir desse desenvolvimento de introdução, ver o que vocês escreveram ali. Ou fazer tópicos. Pô, vamos lá, tópico 1. Bota lá os desafios de combater a ansiedade na sociedade contemporânea. Esse é o tema da redação. Tópico 1. Ansiedade. Que tipo de ansiedade? Né? Sociedade contemporânea. O que está acontecendo na sociedade contemporânea hoje? A gente está realmente... Não tem para onde fugir, não é um assunto que é global. A gente está falando de pandemia. Tá? Por que essa pandemia ela gera a ansiedade? Qual é o tipo de ansiedade que vocês estão tendo? Qual é o medo dessa ansiedade? O que essa ansiedade está fazendo em vocês para vocês estarem assim? Vocês vão criando esses tópicos. Aí, como resolver? De que forma eu vou resolver essa ansiedade? Né? É um argumento, né? De que forma eu vou combater ela? Como se combate essa ansiedade no período que a gente está, no momento que a gente está? De que forma? Quais são as armas, entre aspas, né? Quais são as armas que eu vou usar para combater isso? É por isso que vocês têm que começar a desenvolver, colocar no papel. Porque não adianta nada, assim, vocês ficarem só na mente e ficarem com medo de escrever. Se vocês não escrevem, a gente não sabe como que vocês estão pensando, como que vocês estão desenvolvendo.
E aí a gente precisa ver como que vocês estão desenvolvendo, como que vocês pensam sobre essa conjuntura que a gente está vivendo. Primeiro vocês têm que entender saber o que é ansiedade, como que ela atinge essa sociedade, né? E frisar isso dentro da redação de vocês. E é um tema, né, que por mais que ele pergunta, né, não é uma pergunta, ele é uma afirmação, é um tema que fica meio que aberto na conclusão de vocês. Se consegue combater? De que forma se combate? Então vocês têm que começar a desenvolver isso. Dos 4, alguém está lendo alguma coisa? Algum livro? Alguma leitura? Tendo alguma leitura? E aí, meninos? Lendo algum livro? Ou estou só apenas pensando em como desenvolver a redação? A gente tem que começar a pegar filmes que mostram sobre essas questões também, que são argumentos, assim, sabe, que vocês têm como embasar o seu texto. Então, não ficar só no que vocês acham, porque o que acontece? O texto de vocês não pode ser simplesmente um achismo, que é o que acontece muito. É um texto que vocês precisam ter base para desenvolver. Então, eu vi um filme que fala sobre ansiedade. E como que o filme trata essa questão da ansiedade? Como que a personagem talvez tenha combatido isso, né? Superado a ansiedade. São argumentos que vocês podem levar para dentro da redação de vocês. Claro, gente, vamos lá. Ponto 1. Não é, quando eu falo em botar o filme como um argumento, não é colocar a sinopse do filme dentro do texto de vocês. É citar o filme como uma base, tipo assim, o filme tal trabalhou a personagem que tinha ansiedade e aí ela resolveu essa questão da ansiedade tratando de tal forma. E aí trazer isso para a contemporaneidade, entendeu? Para o atual, para o momento. Fazendo um link, né? Portanto, é nítido que o que acontece no filme ainda é um reflexo hoje da sociedade que a gente vive, né? Vocês têm que estar sempre fazendo esse link, entender que a redação ela tem lá, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses 3, eles têm que se conectar, tem que estar junto, os 3 têm que estar conversando. Você não pode simplesmente jogar uma introdução e na hora do desenvolvimento, esse desenvolvimento não conversa com a introdução e o desenvolvimento não conversa com a conclusão e aí fica um carnaval ali que ninguém sabe de que vocês estão falando. Até sabem, mas de que forma vocês estão falando. Estão entendendo? Dá um ok. Tá. Então, é pegar e desenvolver. Não tem como, assim, ficar só no imagético, na imaginação, né? Ficar ali, eu vou escrever, só escrever dessa forma. Não, pega e escreve. Vocês têm professores para isso, que vão corrigir, que vão pontuar onde vocês estão errando. Tenta ler alguma coisa sobre ansiedade, sobre o que é ansiedade, como que as pessoas como que as pessoas... Boa tarde, Balbino.
De boas, tranquilo. Você tenta desenvolver essas questões, entendeu? Boa tarde, Balbinho. Então, o que eu estava falando antes, você já começou a escrever a redação que foi pedida a você sobre os desafios de combater a ansiedade na sociedade contemporânea? Já começou a desenvolver? Você faz tópico? Você leu alguma coisa sobre isso? Já você tem uma base de como você vai começar a desenvolver? E o Pedro? Ele fez alguma coisa também? Ou está só na dúvida de como escrever? Meninos, vamos lá? Manifestem-se. Que, assim, vocês têm o hábito de ler? Eu fui fazer essa pergunta, mas ninguém me respondeu. Não muito. Esse não muito não quer dizer que você não lê livros, mas você tem o hábito de ler as notícias que estão acontecendo no mundo. Todos têm o hábito ou só veem noticiários e pronto, não leem, não vão buscar informação. Porque uma das coisas também importantes de uma boa redação é a leitura. Para a gente precisar escrever, imaginei, para a gente precisar escrever, a gente precisa de ter uma boa leitura, um bom desenvolvimento de compreensão de texto, né? O que o cara está pedindo, o que ele quer com isso, como eu vou desenvolver isso, como que eu vou argumentar sobre isso. Uma coisa que eu sempre falei, né, dentro de sala de aula, acho que argumentação é um tipo de coisas que vocês, e eu já fiz muito isso, né, não tenho mais idade para... É a mesma argumentação que vocês dão para os pais de vocês para fazerem alguma coisa. Vocês usam vários argumentos para o pai de vocês darem um videogame para vocês, para o pai de vocês darem um celular bom para vocês, para o pai de vocês deixarem vocês irem numa festa, para o pai de vocês... Vocês usam esses vários argumentos para o convencimento do pai de vocês. Então pense que a redação também é um convencimento que vocês têm que fazer. Vocês têm que convencer o cara que vai ler a redação de vocês do que aquilo que você escreveu realmente é real, né? Mas esse convencimento vem com argumentos, não com achismos. Não, eu acho. Não só por... uma coisa que eu sempre falei, opinião não é argumento. A sua opinião é a sua opinião. Eu acho um celular ruim. Tá, isso é a minha opinião, eu não gosto daquele celular. Agora, quais são os argumentos por que eu não acho aquele celular ruim? Entendeu? Eu vou argumentar sobre isso. Claro que vão ter contra-argumentos, mas quando você argumenta, você está tendo uma fundamentação da sua ideia. Eu não compro esse celular porque ele apresenta isso. Não é só porque eu acho que ele é ruim ou porque alguém me falou que ele é ruim. Vocês estão conseguindo entender? Então... dá um ok, que eu tô falando demais e nenhum Lucas nem Natan. O Lucas respondeu. Então, eu acho que por exemplo,
é uma coisa que eu sempre falei dentro de sala de aula, né? Eu não gosto de Crepúsculo, opinião. Eu não gosto de Crepúsculo. Acho Crepúsculo muito chato, é muito meloso. Alguém gosta de Crepúsculo aí? Alguém viu Crepúsculo? Alguém leu, viu filme, gosta de Crepúsculo? Pedro, Balbino, Natan, Lucas. Vocês sabem que é Crepúsculo, né, gente? Crepúsculo é da era de vocês. O Balbino eu acho péssimo. Natan não gosta de Crepúsculo ou não viu Crepúsculo? O Balbino acha péssimo. Concordo, péssimo. Mas por que você acha péssimo? E aí que você tem que entrar com os argumentos. Né? Por que eu não... o Lucas não gosta mesmo. Por que você não gosta? Aí, isso é a opinião de vocês. Eu não gosto. Eu também não gosto. É um filme que pode passar na Globo, sessão da tarde, tela quente, temperatura máxima. Que pra mim é um filme que eu não gosto, não é o estilo de filme que eu vejo, que eu gosto. Agora eu vou dar 2 argumentos, um bom e um ruim. E aí é isso que vocês têm que fazer na redação de vocês. Por mais que vocês contra ou a favor, vocês têm que apresentar ideias que, né, uma ideia que talvez funcione, uma ideia também que não funcione, e no final disso chegar a uma conclusão. É isso que eu vou fazer para vocês. Eu vou falar para vocês porque argumentos que eu acho que o Crepúsculo é um filme bom e porque o Crepúsculo é um filme ruim. E aí eu vou chegar numa conclusão disso. Bom, por que Crepúsculo é um filme ruim? É um filme de vampiro, chato, um filme de vampiro que o vampiro brilha, um vampiro que não suga sangue, não chupa sangue, não tem, é muito romantizado, e aí, né, pra mim que já vem de uma leitura sobre vampiro, eu acho que vocês nunca, eu não sei se alguém conhece, alguém já viu o filme Entrevista com o Vampiro? Sim ou não? Ou Rainha dos Condenados? Alguém já leu, já viu? Se ninguém viu o filme Entrevista com o Vampiro, recomendo ver na Netflix que tem, para vocês entenderem do que eu estou falando, porque eu não gosto do vampiro do Crepúsculo. Porque para mim o vampiro é a representação que está no livro Entrevista com o Vampiro, que foi um filme de 1990 e pouco. É bom, dá pra ver, gente. Não tá numa qualidade ruim não lá na Netflix, dá pra ver. Esses dias eu vi. Mas o que o Crepúsculo tem de bom? Né? Não sei se vocês leram ou só viram o filme mesmo, mas o Crepúsculo dentro do Crepúsculo, ele traz uma abordagem de um outro livro da literatura que é muito importante, O Morro dos Ventos Uivantes, que a Bella lê. E aí, ao fazer isso, acho que, né, esse lado bom do livro foi que, quando muitas meninas leram o livro, né, a maioria foram meninas, fizeram que elas também lessem esse outro livro que a Bella estava lendo dentro da literatura. Então, quer dizer, uma literatura chamou a atenção para outra literatura, que a partir dessa outra literatura vai chamar a atenção para outra literatura. Fez com que muitas meninas começassem a ler outros livros, né, da literatura clássica, vamos dizer assim, não contemporânea, porque o Crepúsculo é uma literatura contemporânea. Um argumento ruim e um argumento bom. Conclusão. É entender que são 2 livros, é um livro que ele trouxe benefícios para a literatura e, né, a conclusão disso tudo fez com que muitas pessoas lessem Crepúsculo e aprendessem a gostar de outro tipo de literatura, né? E aí você começa a perceber, essa é a conclusão,
por mais que a literatura seja uma literatura, Crepúsculo seja uma literatura que já é copiada, romantizada demais, ele fez com que outros livros fossem caminho para outros livros. Essa é a ideia de uma conclusão. Então, o que é que acontece? Você introduz o assunto, você desenvolve o assunto, dá dois argumentos, eu como dei um argumento ruim, né, um lado negativo e um lado positivo, e cheguei à conclusão que mesmo o livro sendo um livro ruim, ele apresenta características que possibilitou a leitura para outras pessoas, né? Muitas outras pessoas começaram, eu conheço até pessoas que começaram a ler Crepúsculo, hoje não conseguem mais ler Crepúsculo porque aprenderam a ler outros livros que, além do Crepúsculo, porque a Bella lia o Morro dos Ventos Uivantes, que é quase a mesma, é uma história romantizada que segue o mesmo padrão de Crepúsculo. No entanto, ali, no Crepúsculo, a autora só colocou a fantasia do vampiro. Então, aí, introdução, isso é uma argumentação. Vocês têm que ter essa ideia de argumentação. Saber argumentar. Ah, eu não gosto. Beleza, eu não gosto. Mas aí se alguém te perguntar, mas por que você não gosta? Ah, eu não gosto porque eu não gosto, eu acho chato. Tá, mas isso é sua opinião. Isso a gente não pode levar para dentro da escrita. Porque a redação ela te pede uma redação argumentativa. Você tem que dar argumento, você tem que convencer o cara da sua ideia. Vocês estão conseguindo entender? Dá um ok. Eu vou dar um ok. Um joia. Beleza? Lucas está entendendo. Se tiver dúvida, pode perguntar, gente. Eu estou dando um exemplo assim, bem clichê para vocês começarem a entender como que funciona essa ideia de introduzir, de desenvolvimento, de argumento, de conclusão. Né? Você tem que introduzir o assunto. O assunto, né, suponhamos que está fluindo. Então a gente vai fluir mais ainda porque eu vou dar mais outros exemplos para isso. A introdução é isso. Vamos supor que o tema seria por que Crepúsculo é ruim? Né? Por que você não gosta de Crepúsculo? Você simplesmente não vai botar lá. Não gosto, porque acho chato, eu acho que a Bella, ela fica lá deitada naquele matagal quase 3 horas e não flui nada. Isso é sua opinião. Aí o cara vai te perguntar, me apresente um ponto positivo e um ponto negativo do livro ou do filme. Né? Apesar do que o filme não mostra ela lendo o livro, que é importante. Né? Então, é a mesma coisa, gente. Uma redação argumentativa, você tem que apresentar argumentos positivos ou negativos sobre o tema que o cara está te dando. E assim, e aí eu vou retomar aqui, é um convencimento. Da mesma forma que vocês têm que convencer os pais de vocês daquilo que vocês querem, a redação é um convencimento. Vocês têm que ter lá uma introdução, vocês não chegam devagarzinho no pai de vocês, jogam no caô, pai, é isso, vai acontecer tal festa e tal dia. Já jogou o caô ali, já deixou ali, já trabalhou o esquema, porque vamos supor que a festa é hoje, você já acorda de manhã, já solta a primeira. É introduzir o assunto com a sua mãe. Pô, mãe, vai rolar uma festa hoje 9 horas da noite. Introduzir o assunto. Sua mãe ficou lá, né, com aquela cara bolada. Meio-dia você já começa com os argumentos por que você tem que ir nessa festa. E aí você vai argumentando, e a sua mãe contra-argumentando e você argumentando. Então olha como que é uma redação também, né, essa questão que vocês têm que fazer com os pais de vocês. E aí no final, né, quando você argumentou e você está vendo que a sua mãe vai ceder, você conclui o assunto. Você deixa ali que, agora isso vai colar. Estou mentindo que vocês fazem isso? Natan, Lucas, Bobino, não fazem? Vocês também não jogam esse aí, introduz o assunto ali, mãe, tem uma festa ali, tá? 9 horas da manhã, meio-dia,
vocês vão argumentar. E aí, nessa argumentação com a sua mãe, fica ali naquele embate de não vai, e você vendo. E você mata logo sua mãe com a conclusão de que alguma é uma redação. E ali você desenvolveu toda uma ideia para convencer a sua mãe de você ir em tal festa. Você fez o quê? Você introduziu o assunto, você desenvolveu o assunto, porque nesse desenvolvimento você colocou argumentos por que você deveria ir, mesmo tendo algumas coisas contra você, comprovou para sua mãe que esse encontro não seria tão ruim, e no final você conclui, né, a história ali para sua mãe. Ou o que pode ser a conclusão dessa história? Você ter ido na festa e ter acontecido alguma coisa. E a conclusão? Vocês estão conseguindo entender? Dá um ok. Sim, o Balbino falou, sim, Natan, Lucas. É chato que eu só vejo a cara de vocês assim no fatinho. O Pedro, até agora, o Lucas deu ok. Falta o Natan e falta o Pedro. Pra gente continuar. Natan ok. Pedro. Vamos ver. Pedro. Apareça. Essa, enquanto o Pedro deve estar com o áudio fechado, mas vai aparecer. Entenderam? É essa a ideia. É isso que vocês têm que fazer na redação de vocês. Pegaram uma folha, pegam 3 folhas, né? Escreve numa folha, desenvolve primeiro a sua ideia, todo o seu achismo naquela folha. Eu acho que é isso. Escreve mesmo. A segunda folha você já vai começar a desenvolver. Olha, esse achismo aqui não pode. Por que eu acho que é isso aqui? Mas se eu acho isso, será que só eu acho isso? Ou tem mais gente que acha? Tá, eu vou pesquisar isso aqui para ver se alguém pensa da mesma forma. Quem é o cara que vai embasar essa ideia do meu achismo? Entendeu? E na terceira folha, vocês já vão começar o desenvolvimento, né, total de uma redação, que é a estrutura de uma redação. Gente, assim, pensar que redação é uma escrita, é uma ideia, vocês precisam desenvolver a ideia. Lembrar novamente, lembre que vocês estão fazendo uma redação para convencer o cara da banca é a mãe de vocês. Vocês precisam convencer o cara que vocês, aquela ideia ali tem que ser convencida. Essa é a ideia de uma redação. Não pode só ficar no imaginário, no imagético. Vocês têm que passar isso para o papel. Não pode ser, igual eu perguntei, não sei se foi o Lucas ou o Natan, que estava com medo de começar. Se vocês não começarem, vocês não vão saber como vai desenvolver esse texto de vocês. Entendeu? E aí, vou dar um outro exemplo claro. Quem viu não sei se posso colocar como trilogia. Vocês sabem desenvolver muito bem se eu perguntar para vocês qual é todo o desenvolvimento que encadeia o universo da Marvel, não é? Não sabem? Ou ninguém viu? Todo mundo viu? Viram? Pensar que até os filmes assim que tem essas sequências, eles têm uma introdução, que você apresenta o personagem, o que diz que o personagem vê, quem é o personagem, e aí dentro da história ele vai desenvolver a história desse personagem, como que ele age, de que forma que ele age, que super-herói ele vai se tornar, e para chegar a uma conclusão. Redação é assim, redação não foge muito dessas questões.
É a gente começar a desenvolver isso. Entender que, olha, os desafios de combater a ansiedade numa sociedade contemporânea. Tá, vou introduzir esse assunto. A sociedade o século XXI, né, começou praticamente com uma pandemia, gerando ansiedade, desespero, preocupação na sociedade que não sabe como que vai sair dessa. Isso é só uma ideia, tá, gente? E aí, a partir desse tópico frasal, vocês começam o desenvolvimento. O que gerou? De que forma? Por que gerou isso? Por que as pessoas estão ansiosas? Estão com medo de quê? De que forma eu vou trabalhar essa ansiedade? Como que as pessoas elas estão trabalhando a ansiedade? E aí é um segundo desenvolvimento. Conclusão. Como que resolve isso? Quem resolve? Entendeu? Vocês têm que estar nesses questionamentos para fazer uma redação desse tema. Alguma dúvida? Jonathan, Lucas, Balbino falou que não. Lucas falou que tranquilo. O Natan tá tranquilo também. Não? Não tá tranquilo ou não o quê? Não tranquilo ou não tá tranquilo? Se for não tranquilo, tinha uma vírgula. Não tranquilo. Agora, não. Ninguém quer perguntar nada sobre redação? Alguma coisa? Dúvidas? O que se pode colocar, o que não pode colocar, o que eu devo colocar, o que eu devo escrever, o que eu não devo escrever. Se eu posso citar isso, se eu posso não citar aquilo. Porque escrever tem muitas dúvidas, né? Assim, uma coisa que eu posso, já que ninguém está falando, mas eu já vou, talvez seja, como que eu cito, né? Cita, segundo fulano de tal, a ideia, a parte, disso, para fulano de tal, isso, as ideias do crítico, do poeta, do músico, sabe? São citações que são argumentos. Não se preocupar com data, assim, eu tenho que botar a data do ano, não, porque a gente pensa da seguinte forma, se você está falando de uma coisa, né, a gente tem ciência que aquela coisa que você falou ali faz parte do conhecimento de todo mundo, pelo menos alguém já ouviu falar. Claro que não vale inventar, né, gente? Assim, não vai botar o nome de um pesquisador que ninguém nunca ouviu falar. Mas a gente tem ciência, então nessas citações não precisa também, igual eu falei, colocar, por exemplo, no filme da Marvel de 2020, o fulano de tal personagem fez isso. Não é descrever toda a situação, é citar ali na citação da situação. Vocês sabem citações? Como citar? Não. Sabe citação? Citar, o filme da Marvel abordou tal tema, né? O filme da Marvel abordou a viagem no tempo.
Isso é citação. A física explica isso e isso. Né? Isso são citações. Então, vocês têm que ter esse desenvolvimento, esse conhecimento prévio das coisas. E não simplesmente jogar, fazer um textão explicando que o filme foi feito pelo personagem tal, no ano tal, no tempo tal, nessas questões. Mais alguma coisa? Mais uma dúvida? Vamos, gente. Isso aí. O que vocês... Vamos dialogar, conversar sobre redação. Vocês têm que começar a desenvolver. Tirar um dia para escrever. Tem prazo para a entrega da redação, que foi pedido com tema para vocês. Se vocês não começarem a escrever, a gente não sabe como que vocês escrevem, de que forma vocês escrevem, até de conhecimento que vocês têm, a gente não sabe como que é a grafia de vocês, a gente não sabe onde vocês estão errando, a gente não sabe qual é o conteúdo que vocês têm sobre tal tema, né? Porque o que acontece? A gente pede conteúdo. Qual é o conteúdo? Estar numa sociedade contemporânea é entender esse mundo todo que a gente está vivendo. Você sabe que a gente é contemporâneo, né? Sabe o que significa contemporaneidade? Todo mundo sabe? Sim ou não? Lucas, Natan, Balbino, Pedro não fala, Pedro deve estar me ouvindo, mas não quer falar. Você sabe o que é contemporaneidade? O momento que é contemporaneidade. É o que a gente está vivendo. Ah, valeu, Pedro. Pensei que você não estava ouvindo. E aí, você já começou a fazer a redação? Começou a desenvolver rabiscos? Começou a desenvolver? Tem ideia de como desenvolve? Já tem uma ideia de como que vai partir a introdução, de que você vai falar? É só... Meninos, rapazes, vamos começar a escrever. A redação é para quando? Qual é o dia que vocês têm que entregá-la? Lembre-se, vocês estão tendo tempo para fazer a redação. No dia da prova, é uma caixinha de surpresa. Entendeu? É o que eu ia falar. A gente precisa de ter conteúdo. E o que a gente é ter conteúdo? É estar lendo, estar dialogando sobre os assuntos que você está lendo, né? Pegando o outro lado para ver se todo mundo pensa, está todo mundo agindo dessa mesma forma. Então, redação precisa de um conteúdo. Vocês precisam ter um conteúdo. Vocês precisam... Imagina que só se fosse imagina se fosse só faça a redação só apenas com argumentos, uma redação argumentativa, tá? E aí, quais os argumentos que vocês vão usar? Como que vocês vão defender a ideia de vocês? Já pararam para pensar nisso? Se for só assim, esse é o tema, desenvolva a redação argumentativa. E aí? A gente tem que estar preparado para tudo. Então, quer dizer,
Leitura é uma coisa fundamental, tá? A leitura é uma coisa fundamental. Escrita é a outra coisa fundamental. Escrita e leitura andam junto. Então, quer dizer, eu preciso estar lendo para estar escrevendo. Eu saber escrever. Porque escrever por escrever, sem ter conhecimento, sem ter conteúdo, fica muito vago, fica no senso comum. Então, a gente precisa começar a ter leitura para desenvolver. Suponhamos que a gente está vivendo numa sociedade, numa contemporaneidade que só se fala de pandemia. Imagine que possa ser o tema da redação de vocês. E aí, como que vocês vão desenvolver essa questão da pandemia? Né? Como que se desenvolve? Quais os argumentos que vocês vão usar? Vão ficar no argumento da negação, que não estamos vivendo a pandemia? Por que a gente não está vivendo uma pandemia? Por que a gente vão negar que não precisa usar máscara? Por que não precisa usar máscara? Vai negar que isso simplesmente é uma gripezinha? Por que é uma gripezinha? Ou se agora, se a gente for pro lado do outro argumento, não, é uma pandemia, a gente entrou num momento de preocupação, a redação ela precisa de todos esses desenvolvimentos. E assim, não pode simplesmente ficar no achismo. Tá entendendo? Pedro entendeu? Natan, Balbino e o Lucas, entenderam? Entendeu? Que bom, entendeu? Bom, é muito ruim não ver a cara de vocês, gente. Entender também pode ser um tema sobre tecnologia, né? O mundo que a gente está vivendo. Olha como que vocês estão lidando com essa nova modernidade de estar fazendo tudo online, viver dentro da internet. Vocês têm que pensar que o tema pode ser qualquer coisa, entendeu? Como que é agora hoje resolver a vida estando dentro de um celular, fazendo vídeo, como a gente está aqui agora? Como que eu argumento sobre isso? É bom? É ruim? É bom por quê? É ruim por quê? Quem ganha? Quem perde? Como atender todas as camadas? Entender também que tem uma galera, olha aí, novamente, a ansiedade traz isso, né? Tem uma galera que está ansiosa porque não sabe, não está tendo condições, não tem condições de estar estudando online. Isso também gera ansiedade. Como resolver isso? Já pararam para pensar? Pode ser um tema, um assunto que vocês podem discutir dentro da redação de vocês? Como que é também essa ansiedade? Depois que sair disso, como que a gente vai viver? A gente vai viver, né, nesse mundo paranoico, né, de ansiedade, porque vamos convir que nós todos devemos estar todo mundo paranoico, né? Você vai na rua, tem que usar máscara, lavar a mão, passar álcool gel toda hora. Isso gera uma ansiedade, né? E como que eu vou conviver com isso? De que forma eu vou conviver com isso se eu preciso estar dentro dessa sociedade? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Vocês têm que começar a fazer perguntas, gente. Na verdade, fazem pergunta. Na verdade, façam pergunta para vocês e respondam. Como que eu vou viver nesse mundo atual tendo ansiedade? Eu sou uma pessoa ansiosa? O que me deixa ansioso? Respondam essas perguntas. A partir do momento que vocês responderem essas perguntas, vai ser o momento que vocês vão começar a ter o desenvolvimento da ideia de vocês.
Isso que faz um texto desenvolver. Algum de vocês está sofrendo com ansiedade? Pedro, Natan, Lucas, Balbino. Estão? Não, sim. Vamos lá, meninas. Vocês estão no celular, acredito em vocês. É só uma tecla, é só um dedo. Não? Como que você... O Balbino falou que não. Que bom, Balbino. Que olha... A ansiedade bate. Estar na rua é uma coisa muito louca. Não sei se você está saindo, mas estar na rua é muito louco. E aí você... Eu não sei. Olha como que é esse tema, olha os desafios que a gente tem. A gente fica ansioso pelo outro, né? Com ansiedade pelo outro. Muitas das vezes, de você ver uma pessoa na rua, uma pessoa idosa, não usando máscara. Então, aquilo te gera uma ansiedade. Olha a pessoa. Então, olha como que vocês têm, usando uma expressão, né? A faca e o queijo na mão. Só começar a cortar. Desenvolver as ideias. Né? Vamos lá. Por que você não está ansioso, Balbino? Tá, então você já partiria do princípio que talvez não seria uma dificuldade para você viver nessa sociedade contemporânea com ansiedade. Não é? Concordam? Concorda ou discorda, Balbino? Sim, não, concorda. Natan, concorda. Natan é ansioso? Lucas é ansioso? Pedro é ansioso? Eu falo que eu sou ansioso. Sou ansioso, eu adquiri ansiedade. Meninos? Estar na rua me deixa ansioso. Andar de trem me deixa ansioso. Andar de ônibus me deixa ansioso. O filme do meu super-herói que eu fico esperando me deixa ansioso. E aí, como que vocês estão lidando com isso? Meninos? Mas, tá, você tenta esquecer. Mas em algum momento, o que te provavelmente deixaria ansioso nessa sociedade contemporânea? Você não está ansioso com a questão, nem com a redação, com o tema da redação da prova que você vai fazer? Isso não te deixa ansioso? Não te deixa imaginando o que possa ser o tema? São tanta coisa acontecendo no mundo, pandemia, gafanhoto, sei lá, educação, ciclone agora, o ciclone agora, o ciclone, olha como que a gente, cara, entendeu? A gente tem que estar com conteúdo, o mínimo o básico, né, de um conteúdo para qualquer coisa, né? Ter conhecimento de pelo menos cada coisa, entender por que, vamos lá, entender por que os gafanhotos estão migrando para outro lugar, né? Entender essa migração dos gafanhotos, ciclone, por que aconteceu. A gente não sabe, realmente, tema de redação é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe realmente o que vai ser o tema. Pode ser um tema bobo, né? Ou bobo que a gente lê e fala assim, nossa, é isso, mas a gente não saiba desenvolver.
eu tava no ponto de ônibus esperando para vir para cá, eu só não voei porque eu tava me agarrado na pilastra. Que o vento tava levando o mundo vai acabar. Entender que é isso aí. Pode rir, verdade. Sou magro, então imagina. O vento tava quase me arrastando. Podem rir. Então, a gente entender essas questões, que pode ser qualquer tema, e assim, é saber relacionar. A redação é saber relacionar um pouco de cada coisa, né? Eu vou falar de ansiedade, mas eu posso falar também de história, eu posso pegar um pouco da filosofia, e aí vocês precisam ter essas camadas para desenvolver dentro da redação de vocês, né? Não é só ficar ali numa coisa só. Suponhamos que vai se discutir sobre os gafanhotos. Biologia, geografia, tem que ter um pouco do conhecimento de cada coisa, né? Essa sociedade contemporânea que a gente está vivendo hoje, a pandemia é uma coisa biológica, né? Uma coisa biológica que está aí, né, acontecendo, um vírus, mas também a ansiedade é uma coisa psicológica. Olha como são dois temas que a gente pelo menos tem que ter um conhecimento, não precisa também ser o doutor nisso, mas também saber desenvolver. É aquilo que eu estou falando para vocês. É tudo ter conteúdo, ter conhecimento. É porque... Como é que eu vou fazer? Ter conteúdo, ser criativo, não ficar só simplesmente no popularismo, no achismo, na coisa popular, é saber desenvolver toda uma estrutura do texto, entendeu? Olha, o cara tá falando aqui de sociedade contemporânea, ansiedade, a gente está vivendo numa sociedade que a gente está com vírus aí, é uma coisa biológica, eu vou citar isso, mas a ansiedade é uma coisa também que mexe com a psicologia, que gera várias questões, a ansiedade traz medo, a ansiedade traz alguns distúrbios, alguns pânicos, e é saber desenvolver isso, porque isso vão ser argumentos para a ideia de vocês. Não ficasse... Por que acontece? Quando a gente não lê sobre alguma coisa, a gente fica no achismo. É igual, não entrando na questão, não é uma questão religiosa, mas todo mundo está achando que a migração dos gafanhotos é coisa bíblica. Que está lá no livro, é a praga do Egito. E ninguém entende, ninguém viu o jornal, ninguém foi pesquisar que acontece isso, né? Os gafanhotos lá, é uma coisa biológica, tem essas questões, mas as pessoas preferem. Se você não lê, você acaba entrando no senso comum, esse é o senso comum, né? A questão do ciclone, né? As pessoas estão achando que é o fim do mundo. Não, gente. Tá rolando, tá passando pelo mapa, pelo hemisfério aí, um ventaval e tal coisa. Não é nada sobrenatural. É uma coisa que acontece. A gente está o clima está totalmente mudado, a gente está vivendo totalmente. Um dia é verão, no outro dia amanhece frio. A gente não... Tudo uma culpa do homem. Então, olha como que, se a gente só ficar no achismo, a gente reproduz o achismo e escreve essa reprodução. E a redação não é isso. É quando o cara não quer o seu achismo, ele quer o seu argumento. Sabe? Vamos argumentar sobre isso, me dá provas disso. Aponte alguém que confirme o que você está falando, mesmo sendo contra. Mas vai lá. Você tem uma boa escrita, você desenvolve bem. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Natan, Lucas,
Pedro, o Balbino está falando mais. Vocês conseguem ver o quadro? Alguém consegue ver o quadro? Sim? Olha, redação é isso aqui, ó. Biologia, história. Todos estão vendo o quadro? O Balbino disse que sim, o Pedro disse que sim, então. Arte. Geografia. Isso é a redação. Então, quando eu falo de argumento com vocês, o argumento tem que pelo menos estar embasado em alguma dessas teorias, desses estudos, entendeu? Não é simplesmente só sair falando. É desenvolver a sua redação em cima de uma dessas ideias, entendeu? Claro, fica aqui geografia, biologia, matemática, né? A gente tem tudo dentro de uma redação, né? É escrito. Todo mundo está conseguindo ver? Dá um ok. Eu não sei se o Balbino e o Pedro responderam sim porque estavam entendendo, ou sim se estão conseguindo ver. Dá pra ver, beleza. Então tá. Valeu, Balbino. Então todo mundo os outros meninos devem estar vendo também. O Lucas saiu. Agora que eu vi. Então, isso que faz uma redação, tá? São esses argumentos que vocês vão usar para começar a desenvolver uma ideia. Não é só ficar lá, a galera hoje está com ansiedade porque não larga mais o celular, vive pelo celular, Cadê o argumento sobre isso? Por que a galera tá ansiosa? O que faz a ansiedade? Sabe? E aí, cadê uma estatística? Cadê um autor? Cadê uma coisa que comprove o seu argumento? Não é simplesmente sair falando como que você está conversando num bar, né? Então, a redação ela exige um pouco mais de conhecimento de vocês. Boa tarde, José Vitor. José Vitor voltou. José Vitor, você está vendo o quadro? Ah, tá. Vou só recapitular para você aqui, José Vitor. Eles já estavam ouvindo. Redação não é só ter conhecimento do senso comum, tá? É ter conhecimento de todas as áreas, um pouco de tudo, é ter conteúdo, ser criativo. Eu sempre falo que redação também tem a criatividade. E a criatividade ela entra quando você consegue também fazer com que essas outras matérias estejam dentro da sua redação, né? Se você consegue desenvolver um assunto sobre sociedade contemporânea, falar da ansiedade, envolver a psicologia e a biologia, cara, você tem um conteúdo. Você consegue desenvolver. Se você consegue falar de ansiedade com estatística, né, que 90% dos brasileiros, né, nessa pandemia adquiriu ansiedade. Ah, mas Marco, tá, mas eu vou afirmar isso como? Cara, você lê em algum lugar, né? Vamos lá.
A Fiocruz fez um levantamento que 90% da população brasileira nessa pandemia desenvolveu ansiedade. Pô, eu sei que você tirou lá da Fiocruz, né, do estudo da Fiocruz. Cara, já é um argumento, já é uma base para eu depois, se eu for realmente procurar, saber de onde você tirou. Entendeu? Olha como que você já começa a envolver as outras áreas, né? Já começa a envolver a matemática, a biologia, a geografia, né? Percebe-se que no estado tal a galera desenvolveu mais ansiedade porque vive em tal coisa. São essas questões que vão fazer a redação ter um desenvolvimento melhor. E aí você não fica simplesmente, novamente, né? Você deve estar pensando assim, o Marcos está só acusando o achismo e o senso comum. Sim, porque a gente tem mania de achar que o que foi nos dito, o que a gente viveu, o que a gente sabe, é base para uma ideia, e não é. A gente tem que começar a perceber que eu preciso ter um argumento para defender a minha ideia. Eu simplesmente não posso dizer que eu acho isso e pronto, acabou. O João Vitor não estava aqui, igual eu falei do Crepúsculo. Eu não acho Crepúsculo, mas eu tenho um argumento bom e um argumento ruim. Né? Então, por exemplo, que outra coisa que eu posso dar de exemplo? Alguém tem uma ideia, um exemplo para dar, para a gente debater, para a gente... Conseguiu entender, todos vocês, sobre o que vocês têm que fazer nesse desenvolvimento da redação de vocês? Alguém consegue relacionar as outras matérias... Quando vocês escrevem, porque essa não é a primeira redação de vocês, né? Vocês já deve ser o quê? A segunda, a terceira ou a quarta? Alguém pode me confirmar? Se já é a segunda, a primeira, a terceira, a quarta? Porque eu acredito que vocês provavelmente consigam relacionar em algum tema de redação de vocês alguma coisa dessas matérias. Vocês não só saem escrevendo, vocês têm que ter uma base, né? Vou fazer uma analogia aqui. Vocês não constroem. Qual é a ideia de construir uma casa? Tá, o José Vitor falou que consegue. Tá. Qual é a ideia de construir uma casa? Primeiro você tem que fazer o alicerce, depois fazer a parede, depois embolsar. Gente, redação é a mesma coisa. Primeiro você faz a introdução, depois você faz o desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e depois a conclusão. Imaginar fazer redação é uma construção. Isso e isso. É o IDC. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabe? Eu preciso introduzir o assunto. Eu preciso fazer qual é o alicerce da minha redação? É a introdução. E ali eu vou jogar o que eu quero discutir. Eu quero discutir isso aqui. Marco, mas eu não consigo... eu sempre jogo um monte de coisa. Não, pega 2 assuntos que você quer desenvolver. A gente sabe que se eu vou focar só naqueles 2 assuntos, pronto, acabou. Se tem mais assunto, eu não quero saber. Eu só vou me focar nesse. Nesses 2 aqui, ó. Pronto. Essa é a minha introdução que eu vou desenvolver, nesses 2 assuntos. Agora eu vou desenvolver esses 2 assuntos. Eu vou começar a emassar a minha ideia. Olha, a minha ideia parte do princípio de quê? Que fulano de tal... Ele diz isso, isso e isso, é por isso que acontece isso, isso e isso. No entanto, tem isso e isso e isso. Agora eu vou emassar, pintar a casa, eu vou concluir a ideia. Por que disso? Como que vai funcionar isso? Vai funcionar desse jeito, com pessoas fazendo assim, com ações fazendo desse jeito. É assim
imaginar, vamos lá, novamente, imaginar duas coisas que tem que botar na cabeça de vocês, da forma mais fácil que vocês acharem. Eu acho a primeira mais fácil. Imaginar que uma redação, vocês podem imaginar que a redação é vocês argumentando com os pais de vocês. Ou vocês podem imaginar que a redação é vocês construindo uma casa, botando a mão na massa para construir uma casa. Eu prefiro ficar com o argumento de convencer os pais, porque aí, né, você joga a introdução ali, depois joga o desenvolvimento, pai, é isso, isso e isso. Conclusão, olha, pai, mas a gente pode também pensar que é uma casa, olha, vai se construindo, né, o alicerce, vem fazendo, e aí vai dar nisso. E aí você para pensar que talvez imaginar a redação como uma casa é muito mais fácil, porque a redação, imaginar a casa, você trabalha o quê? Química, matemática, né, arte, geografia, cálculo. E a redação é isso, você tem que saber ser criativo, sair colocando, saber ali, ó, preciso colocar isso para desenvolver a minha ideia que vai fundamentar melhor. Pô, vou jogar essa ideia aqui, porque ela vai fechar o que eu estou dizendo. Pô, cara, esse cara que sempre falou disso, eu vou botar ele. Segundo fulano de tal, porque fulano confirma e tal coisa. Pô, eu vou usar aqui a matemática, né? Vou pelas estatísticas que estão jogando aí na televisão disso. Eu vou jogar geografia, né? O estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a galera mais ansiosa. Por quê? História. É entender que vocês precisam, novamente, vou tentar ler e escrever. Não tem como. Estão vendo ler e escrever? Ou tem que apagar aqui embaixo? Então, ler e escrever, ter conteúdo, ser criativo. Três pontos importantes que vocês têm que fazer para desenvolver a redação de vocês. E quando eu falo do conteúdo, o conteúdo é isso aqui, ó. Isso tudo aqui. E aí a criatividade é como que você vai desenvolver a redação de vocês. De que forma? O que eu vou botar dentro dessa... O que vai ser... O que vai chamar a atenção do leitor ao ler a minha redação? Um título que tenha criatividade, uma conclusão com criatividade, usar talvez coisas que nunca ninguém imaginou usar dentro de uma redação, sabe? Fazer uma intertextualidade de alguma coisa que você possa usar ali dentro. Não sei se vocês todos têm, mas tem um filme muito bom que trata sobre ansiedade e alguns distúrbios, né, de distúrbios, assim, né, que vocês podem ver para desenvolver essa ideia, e que o cara explica no final por que se tem essa ideia de ansiedade. O nome do filme tem na Netflix, TOC, tá? É o transtorno obsessivo compulsivo. É TOC. É espanhol, mas vejam em legendado, não vejam dublado, para vocês pegarem a explicação dele por causa desse estoque, dessa ansiedade que a gente tem. Então, olha aí, já é
um conteúdo que eu estou dando para vocês terem esse conteúdo. Todo mundo anotou? O nome do filme é Tok Tok. Na Netflix tem ele trata dessas questões dos transtornos, da ansiedade. E aí ele vai explicar por que a galera tem essa ansiedade hoje em dia. Já é um bom... vou ver esse filme, né? A partir desse filme eu vou desenvolver a minha ideia, porque o cara vai me explicar o que talvez eu não tenha um conhecimento muito bom sobre isso. Por que gera ansiedade? De que forma gera ansiedade? E quais são as pessoas que são atingidas com ansiedade? Então, sim, recomendo que vejam. Eu não sei para quando vocês têm que entregar a redação. Alguém pode me dizer para quando tem que entregar a redação? Pedro, Albino, Vitor. Vamos lá. E aí, assim, vejam, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, sabe? Argumentos, conteúdo, por exemplo, vai ser um conteúdo que vocês vão ter agora. Eu estou dando um conteúdo para vocês verem e vocês desenvolverem a redação de vocês. Vou ver o filme que o Marcos indicou. Prestem atenção nos mínimos detalhes, no que o cara vai falar aí. Ela passou pro mês esse mês de julho, né? Beleza, olha então. Vejam um filme esse final de semana, ou hoje. Vamos aproveitar a quarentena que nós estamos, né? Vocês estão dentro de casa, bota lá o filme, vai ver, pega um caderno, uma folha, fica com ele ali do lado, vai anotando todas as referências que o cara vai dar, que o médico vai dar. É um filme de comédia, mas é um filme de comédia que trata essas questões, é muito legal. E ele vai explicar essas questões dos transtornos obsessivos compulsivos, da ansiedade. E o final do filme é mais legal que ele explica realmente por que se dá isso. Por que aquela... Né, é o filme acho que de 2012. E aí a gente pode trazer para hoje. Por que a gente está ansioso? O que faz a gente se tornar ansioso? E aí vocês conseguem desenvolver. E vocês podem até citar o filme. Olha, um filme, eu acho que é espanhol. Um filme espanhol, Tok Tok, né? Ele explica a situação da ansiedade e fica nítido no que o personagem tal, ele adquiriu tal coisa. E isso reflete muito hoje na sociedade que a gente está vivendo, né? O medo das coisas, o medo de não conseguir, ele vai explicar muito bem isso. São argumentos, novamente, aí eu vou frisar aqui, ó, é o conteúdo que vocês estão tendo, né? Sendo criativo, porque vocês pegaram uma coisa que talvez ninguém tenha, né, imaginado desenvolver isso e usou uma das coisas que eu estou falando para vocês usarem, né? A arte como base do seu desenvolvimento. Conseguiram entender? Dá um ok. Meninos, não coloque aí ok, não consegui entender, ok, Google, consegui entender. Vitor falou que conseguiu entender. Dalbino também. Pedro entendeu? Pedro deve estar deitado. Natan entendeu? Pedro deve estar deitado. Pedro, você está deitado, Pedro? A gente tem que assistir ela sentado, para não dar sono. Quem está deitado? Vocês estão tudo certo. Tá, não. Duvido. Eu assisto aula deitado. Duvido que você não está deitado. Ah, tá rindo, né? Duvido que não está deitado. Eu assisto aula deitado, gente. Eu também estou assistindo aula online.
Então, deitar, pego um café, volto. E é assim. E vocês já estão tentando privilégio, vocês têm um quadro. E o professor nem quadro tá, ele está lendo texto com a gente. Olha como vocês estão indo melhor do que eu. Então, é só para vocês entenderem. Tem alguma dúvida? Consegue dar um print em vocês aqui? Vocês conseguem printar? Ou quer que eu print, tiro uma foto e depois boto em algum lugar para vocês? Que eu faço o desenho mais bonito. Do jeito que eu tô querendo, que eu queria fazer, né? Que é um desenho mais legal. Não, tranquilo, beleza. Balbino, tranquilo? De boas, eu gosto muito de boas, eu sempre de boas. Então, só recapitulando. Se eu for para esse cantinho aqui, vocês conseguem ver? Mais aqui um pouco alto, vocês conseguem ver? Tá bom. Opinião é diferente de argumento. Tá? Frisem isso. Opinião é uma coisa pessoal sua. Argumento, você precisa disso tudo aqui para desenvolver a redação de vocês. Tá? Ó. Opinião é minha opinião, né? Alguém aqui é flamenguista? O Pedro tem cara de ser flamenguista. É, Pedro? José? Quero ver. O Balbino tem time? Vascaíno. Então eu posso falar mal do Flamengo, né? Tá liberado. Natan tem time? Balbino. Ah, você é flamenguista? Ah, gente, eu gosto de dar aula pra pessoa que é flamenguista, porque a gente... Melhor do mundo também não, isso aí é opinião, olha aí, a gente tá chegando olha como que a gente já chegou numa opinião sua. Me dê um argumento com relação a isso, por que ele é o melhor do mundo? Melhor do planeta também não, meu filho. Só tá. Não dá. Isso aí não dá. É melhor do planeta não. Só existe um planeta que tem vida. É o nosso. Então a gente só tem esse planeta. Não tem como. Então eu ia falar mal do flamenguismo. Então, a opinião é. O Balbino falou. É o melhor do mundo. Isso é opinião. O Ju. Opinião de novo, entramos na opinião. Balbino falou que é o melhor do mundo, é porque temos o melhor elenco de 2020. Tá, isso é opinião. Agora, o José Vitor falou que é o melhor do planeta, não pode, porque só tem um planeta. Os ETs devem jogar melhor futebol. Então, eu tenho meus argumentos que não é. Eu não gosto dos flamenguistas, entendeu? Eu não gosto de Flamengo. Se eu fosse um dia torcer para algum time. Não sei aonde. Melhor de 2019. Não. Isso aí também é opinião. Olha aí, novamente opinião. A gente tá aí, vocês só estão me dando opinião, eu tenho argumento por que eu não gosto, sabe? Assim, a gente tem aí, são fatos não, olha como que a gente, agora vocês tocaram, né, o João Vitor e o Balbino tocou, realmente, eu vou ter que abrir um adendo aqui para dizer que
se você fosse justificar os argumentos, vocês deram além da opinião de vocês ser o melhor do mundo, que não é o melhor do mundo, né? Vocês estão dando também agora fatos, né? Ele foi campeão no ano passado, talvez realmente tenha o melhor elenco. Isso são argumentos que vocês vão criando, entendeu? Olha como que... E aí vocês vêm falar pra mim que vocês não conseguem escrever uma redação, gente. Claro que vocês conseguem escrever uma redação. Só tem que deixar de preguiça. Mas aí o meu argumento é: 2020 vocês estão fazendo vergonha. Entendeu? Em plena pandemia. Criando ansiedade pra galera que tá querendo futebol. Concordam comigo? Balbino e José Vitor. Não é mais a minha opinião, é argumento. Não, é argumento. A gente tem vários outros argumentos aí, várias galera argumentando contra o time de vocês. Então, só pensando no dinheiro. Então, não é mais opinião, é argumento. Pode ser o melhor time do mundo. Mas, não é só opinião. Agora a gente tem um argumento. Estão conseguindo entender como que funciona essa ideia de opinião e argumento? E como que a gente tem que desenvolver isso? É assim que funciona uma redação. É aquilo que eu mostrei para vocês, o IDC, né? Você precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolver para concluir uma ideia. Vocês introduzem o assunto, jogam ele ali, igual eu joguei do Flamengo com vocês. Vocês começaram a desenvolver, né, dando alguns argumentos que eu não acho legal, né, que eu sou contra, tá? Mas aí o José Vitor ele fala, fomos o melhor de 2019, e aí é um fato que eu tenho que concordar, porque ano passado foi um ano realmente que só se falava de vocês. Então, é um argumento, é um fato. Pronto. Vocês, ano passado. Isso é desenvolvimento, entendeu? A gente joguei um assunto, a gente começou a debater um assunto, a desenvolver, só faltou concluir. Que conclusão para mim não é porque temos o melhor elenco de 2020. Isso não é conclusão. Isso daí também, né? Isso daí pra mim, pra mim o melhor elenco de qualquer coisa é dos Vingadores. Então, a gente entra nisso. Redação, saber ler e escrever. Ler primeiro, escrever depois. Conteúdo, o conteúdo é isso tudo aqui, né? É conseguir colocar as outras áreas dentro da redação de vocês. Ser criativo é desenvolver essa criatividade de vocês, ter uma escrita boa, um tema, um título bom que chame a atenção, ser criativo é imaginar o jornal extra, aquela chamada deles pro jornal. Aquilo ali tem a criatividade. A criatividade está ali quando eles botam aquela frase que chama a gente e que faz a gente querer ler do que se trata aquela esqueci o nome, o slogan da propaganda, né? Ser criativo é isso, vocês também têm que fazer isso na redação de vocês. Lembrar que exigir um título de redação, tenta colocar um título que chama, que faça o cara querer ler a sua redação. Mas entender, gente, entender que o título tem que estar dentro, né, tem que aparecer ali dentro da redação de vocês. Ela tem que estar
entendida ali dentro da redação de vocês, tem que estar subentendido dentro da redação de vocês. Não é simplesmente eu vou falar de pandemia e vou falar de Flamengo. O Flamengo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Título, ele precisa caminhar junto com o texto de vocês, né? Não adianta, lembrar que título é a mesma coisa que uma música. Se uma música tem um título, ela vai descrever daquele título. Se a redação pediu título, coloque título. Se ela não pediu título, não coloque. Mas se você se sentir também na vontade de querer botar um título, isso não é um problema. Isso é um a mais. Claro que, entendendo que o título tem que estar ligado com a estruturação do seu texto. Estamos entendidos? Entendeu? Beleza? Boas? Tranquilo? Tranquilaço? Sim, né? Tranquilaço. Então, nenhuma dúvida? Gente, vamos, assim, só para não parecer chato, né? Mas não deixa para cima da hora fazer a redação, não. Tentem fazer o mais rápido, assim, bem antecipado, para vocês começarem a desenvolver, sabe? Começar a questionar. Não deixa para cima da hora, não. Tem que pegar a redação no dia 20. Aí no dia 19 vocês escrevem a redação. E aí sai uma redação muito ruim, sabe? Lembrar que vocês estão tendo um prazo grande para desenvolver, escrever uma boa redação. Então não deixa para cima da hora, vai tentando desenvolver. Dá para alguém ler da casa de vocês, pergunta se a pessoa entendeu o que você escreveu, se ela se questionar, questiona ela, desenvolve aquela ideia, sabe? Refaça, não faça uma redação, façam 2 no máximo, mas façam 3, né, com pontos de vista diferentes, porque aí você começa a ver que você pode desenvolver uma outra escrita, não fica só naquela. Usem bastante conectivos, né, para fazer a ligação, porque o que eu falei para vocês, a redação ela precisa estar interligada a o seu texto, o desenvolvimento precisa estar ligado com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. Eles têm que andar junto, então usem conectivos de ligação, né, que vai ligar seu texto, porém, contudo, todavia, em primeira vista. Não usem os clichês que vocês gostam de usar muito em muitas redações, na atualidade. Lembre que o tema da redação é os desafios de combater a ansiedade na sociedade contemporânea. Então não precisa mais usar em pleno século XXI ou na atualidade, nos dias de hoje, no momento que estamos. Não, isso aí a contemporaneidade é agora, é o momento que a gente está vivendo. Então, isso são clichês, sabe? Evitem isso. Em pleno século XXI, a gente está na pandemia. Claro, a gente está na pandemia no pleno século XXI. Na atualidade. Claro, a gente está na atualidade. No momento de hoje. Claro, no momento de hoje. É o momento de hoje. Não é o momento de amanhã, nem depois de amanhã. É o momento de hoje. Neste dia também. Evitem esses clichês que não faz a redação andar, entendeu? Então, tentem usar os conectivos que são fundamentais para uma redação, que fazem a ligação, que fazem o seu texto desenvolver. Não fiquem só nisso, né? Tentem não generalizar muita coisa, sabe? O argumento não é generalização, tem ali o fato, é isso, pronto, acabou. É isso que eu estava discutindo. Por isso que eu falo, ler é fundamental. E aí, quando você lê, você escreve bem. Entendeu? Então, evitem ao máximo. Está pensando em começar a sua redação com
em pleno século XXI. Quem está pensando em fazer isso aí, um de vocês, já corta. Não tira isso porque não vai dar certo. Em pleno século XXI não vai dar certo. A gente está no século XXI. Nos dias atuais. Tiram também. Não querem começar usem artigo para desenvolver melhor, né, o desenvolvimento da redação de vocês. Fora isso, escrevam. Vocês têm muito tempo ainda, mas tentem desenvolver bastante tempo. Né? Vai escrevendo escreve uma hoje, amanhã escreve de uma outra forma. Escreve 3 para vocês conseguirem desenvolver. Estamos kit, beleza? Tranquilo? Beleza, Pedro? Beleza, José? Beleza, Natan? Beleza? Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo. Natan, ouviu tudo? Pedro também ouviu tudo? Tranquilo. Natan, sim. Nem vocês dois têm nenhuma dúvida? Tá ok. Então, frisando, né, para não ficar uma coisa que são acabando, opinião é diferente de argumento, lembre-se disso. Não coloque a opinião de vocês. Sempre tem argumentos, os argumentos são fundamentais. Espero que vocês vejam o filme que eu indiquei para vocês, Tok Tok, que vai falar sobre ansiedade, né? Sobre esses distúrbios, essas coisas. O cara vai explicar bem para vocês e aí vocês vão conseguir desenvolver a redação de vocês, tá? Espero que vocês tenham anotado os clichês. Evitem os clichês ao máximo, né? Tentem usar o conteúdo, ser criativos e usar todas as outras matérias dentro da redação de vocês. Usar um pouco da biologia, sei lá, um pouco da física, sei lá, geografia, da matemática, para seu texto ser bem desenvolvido. Tranquilo? Tudo de bom para vocês? Tranquilo? Estamos entendidos? Dúvidas, qualquer coisa, vocês podem depois falar com o Cristiano falar comigo. Dá um ok se estamos entendidos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ok aí, gente? Não ok. Saber que vocês estão vivos, que vocês ouviram. Valeu, Vitor. Ok, Pedro. Só falta o Natan. Gente, façam a redação, hein? Não esqueçam. Gente, boa tarde, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Pode ficar nessa sala que a professora vai entrar. Boa tarde. Lavem as mãos. Use máscara.